Oi, tudo bem? Tudo jóia, você tá fazendo comida e nos assistindo. Dá pra escutar? Eu tô escutando um chiado e eu pensei que tava chovendo. Não, eu tô fazendo um franguinho Você aqui tá pra falando de comer. onde? De Ohio. Ok, me conta uma fofoca aí que eu quero saber. Eu não sei se você lembra que eu te falei que eu já fui deportada. Você foi deportado e voltou de novo, mas Voltei, casada você, com um americano. você gosta daqui. Gosto. Que insistência, menina. Não, mas eu já tinha construído uma família aqui, eu já tinha filhos, e eu fui deportada, mesmo casada com um americano. E Aí, então, tá vendo? Mas isso foi em que ano, a primeira vez? eu fui deportada em 2011. Ixi. Mas, assim, o sistema, por isso que eu estava insistindo com você, porque tava a mesma coisa que agora com o presidente, porque na época que eu tive problemas, foi com Barack o Bush. Obama. Não, foi com o Bush. Eu tive problema com o Puxa Bush, mas eu fui ainda. deportada com o Barack. Então, eu estava dirigindo sem carteira de motorista. Aí eu fui parada dirigindo sem carteira de motorista. Tinha levado meus filhos para creche e a gente estava indo trabalhar. E eu entrei numa linha, como é que fala? Errada, que eu não podia. Aí o policial parou, me levou na prisão. Aí tava naquela época, eles estavam na mesma coisa de imigração, mesma perseguição, porque eu acho assim, Você por tava isso que dirigindo sem carteira. tava dirigindo sem carteira. Aí você Aí, também, eu vou te falar, né? mas eu não tinha outra opção. Eu tinha que ir trabalhar, tinha dois filhos, tinha que pagar creche, as contas, tudo. Aí tava eu e minha mãe, e na época minha mãe também não tinha, né? Minha mãe mora também aqui. Eu morava em Atlanta, Georgia. Agora eu moro em Ohio. Mas eu preferia dirigir do que minha mãe dirigir e ser presa. Aí, no caso, eu fui presa, sem carteira de motorista. Aí eles falavam, não assina papel, não assina isso, não faz aquilo. Teve um dia que o meu filho na época mais velho, né? Que é filho de brasileiro, eu tenho 6 filhos. 2 de brasileiro, 4 do americano. O brasileiro falou, não assina, não assina, mas se eu não assinasse, eles não me davam um valor de fiança. Então, eu assinei para poder sair. Deixaram eu sair, minha mãe pagou a fiança, foi buscar o carro que foi apreendido, sem carteira de motorista. Aí a gente pegou dinheiro emprestado para poder pagar. Ela pegou, né, no caso, porque eu estava presa. Aí eu conheci meu marido, na época, me deram uma saída voluntária. Vou contar uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Fiquei com tornozeleira por um ano e eu já estava grávida do americano de gêmeos, tive os gêmeos, tudo. 2011. Antes disso, Ok, 2009, porque eu fui deportada em 2011. sim. Aí eu conheci meu marido. Entre isso, eu conheci ele entre 2008 e 2009, mas a gente só estava se conhecendo tudo. Aí eu contei para ele minha situação. Quando eu conheci ele, eu falei, ó, essa é a minha situação. Eu já tive problema com a imigração, disso, isso e isso. Mas aí eu tive uma saída voluntária e eu não saí. E nisso eu estava casada com outra pessoa, mas o cara desapareceu, sumiu. Mas Aí que surubão, hein, que você fez aí também. não, mas antes de eu conhecer meu marido, eu já estava casada com esse cara, mas não Antes deu de certo você e o cara conhecer sumiu o seu marido, você já estava casada com esse cara. Foi isso que eu entendi. com outro americano. E o seu marido, antes de você casar com seu marido era americano também. É É, tudo americano. tudo americano. Mas você Aí ele gosta falou, de um americano, hein? Por que não brasileiro? Explica pra mim, por que não brasileiro? porque o pai dos meus primeiros filhos, dos meus mais velhos, foi brasileiro e eu não tive uma experiência boa. Ah, tá. Você tava já chateada com o brasileiro. Isso, nós tivemos muitos problemas, coisa de. Não todos, claro, não estou generalizando, mas o pai dos meus mais velhos quis me bater. Aí eu fui para cima dele, a gente foi preso, aí teve violência doméstica, isso, aquilo, outro. Então, eu falei, vou tentar com o americano, né? Aí você caçou, ficou caçando no americano. Isso, eu conheci o meu marido pela internet, E ele fala só inglês. só inglês. Uhum. Ele entende algumas coisas em português agora, mas, né, quando eu conheci ele, só falava inglês. Aí eu contei, eu não menti, contei pra ele toda a minha história. Falei assim, eu tenho saída voluntária, tudo. Ele falou, não, eu quero te conhecer. Aí eu conheci ele, a gente saiu, a gente ficou saindo juntos, mas eu contei pra ele que eu tinha problema com a imigração, mas na época eu tava casada. Aí, depois de um ano e meio, eu engravidei de gêmeos dele. Uau. Aí eu recebi uma carta da imigração. Nós fomos, meu marido foi comigo e os gêmeos para imigração. Aí eu contei a história, falei, o cara
sumiu, isso, aquilo. Eles falaram, tudo bem, vamos começar o seu caso de novo. Aceitaram o nosso caso como sendo legítimo, porque a gente tinha filhos, né? Sim, Os gêmeos estavam lá. sim. Uma prova melhor que essa não tem, Pois é. é, então, assim, minha entrevista foi muito rápida. Eles fizeram algumas perguntas, poucas, muito poucas. Aí, depois eles falaram, deixaram a gente na sala uma meia hora, aí os gêmeos choraram. Eu amamentei, meu marido dava uma mamadeira pro outro, e assim foi. E nós não levamos os meus mais velhos, porque eles estavam na escola. Aí, eles falaram, tudo bem, a gente aceita a sua situação, tudo, o seu green card tá feito. Só que, como eu já tinha uma saída voluntária, a imigração falou assim, você precisa que o juiz assine para parar a sua deportação. Ah, Mas isso durou um ano. E eles me colocaram naquela tornozeleira. Fiquei um ano com a tornozeleira. Quando eu fui tirar minha tornozeleira, entre isso, eu paguei um advogado. E o ah, advogado só me ajudou a ser deportada mais rápido. Nós pagamos, na época, né, US$ 5.000, sim. que a gente nem tinha. Aí a família do meu marido fez uma vaquinha e Os, deu dinheiro ame- pra gente. os americanos fez vaquinha pra Os você. americanos fizeram vaquinha. Olha que Aham. Aí legal. eles deram US$ 5.000 pra gente, pra Ó, pagar o advogado. O advogado, depois de um mês, mais ou menos, eu já tinha, né, minha audiência. Desculpa quando eu fico pensando, porque tem muitos anos só falando inglês, né? Aí eu tenho que tentar traduzir para o português. Mas aí nós pagamos o advogado, aí ele tinha que fazer uma carta para parar a minha deportação. Aí quando foi minha audiência para tirar a tornozeleira, e eu já estava com os gêmeos, tudo, a gente pensou que ia dar tudo certo. Quando chegou lá, a minha audiência era 8 horas da manhã. O meu advogado chegou lá meio-dia. E o pessoal da imigração esperando, 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 esperando. Quando foi umas 11 horas da manhã, eles falaram, eu não posso esperar mais. A gente vai ter que levar ela pra cadeia. Aí me levaram pra cadeia. nossa. E isso, aí eu fui presa. Aí Isso quando foi eles estavam me em que ano? algemando, Em que ano, mais ou menos? foi em 2010, que foi quando Sim. meus gêmeos nasceram. Eles estavam. Não, 2011, desculpa. Aí eles falaram: a gente não pode esperar mais pelo seu advogado. Aí ele chegou, ele não trouxe a carta que era para parar a deportação. E aí eles me levaram presa. Eu fiquei presa por um mês e meio, um mês, E os mais ou menos. meninos? Um mês e meio. Eles perguntaram para mim: você amamenta? Eu falei que sim, né? Que os gêmeos tinham um ano, tinha acabado de completar um ano, mas eles falaram: eu não posso fazer nada, porque seu advogado não tá aqui. E me prenderam, e meu marido ficou com os gêmeos e eu fui presa. Nisso eu falei para eles: eu acho que eu tô grávida. Eu sou coelha. Eu tenho 6 filhos. Você tem 6 filhos, menina. Você tem quantos anos? Eu, 40. Não parece, parece que você tem uns 30. Seu É, primeiro filho você foi com quantos anos? 19. Aí você gosta mesmo de fazer filho, hein? Mas tá bom, tem que fazer. Se tem condição de criar, faça, né? Não, não tinha condições, mas eu fiz do mesmo jeito. E nisso, né, o advogado chegou aí, o agente falou assim, não adianta mais. A gente esperou desde as 8 da manhã até agora, meio-dia praticamente, não tem mais nada que fazer. Então, tinha o outro plano, que aí ele ia dar a carta, levar para o juiz, para parar a deportação, tudo, porque eu já estava casado com o americano. O ICE tinha aceitado o casamento como legítimo. Ó, aí sim. Eu fui aceita para o Green Card, mas o ICE não aceitou isso. Aí nisso, eles me levaram algemada, tudo. Aí eu falei para eles que talvez eu estaria grávida. E Aí seus eles peitos fizeram o cair no exame. leite. Caí no leite, porque os gêmeos tinham um ano, mas eu amamentava e eles me levaram lá. Lá é tipo assim, no sótão, né? Que eles te levam. Aí eu fiquei um tempão, umas 8 horas lá. Aí depois eles me pegaram, me levaram para uma cadeia que era umas 3, 4, não, 5 horas da onde eu estava. Eu morava em Atlanta e eles me levaram. 5, 4 horas, eu tenho que perguntar para o meu marido porque ele foi me visitar. Lá eu falei de novo, faz o exame de gravidez, deu negativo. Depois de 15 dias, falei, faz o exame que eu acho que eu tô grávida. Ah, Que a não. mulher, Você com os peitos jorrando leite já grávida de outros. isso, isso mesmo. Depois de um mês, deu positivo. Mas antes desse um mês, o que acontece? Quando você vai no processo de ser preso, tudo, você fica lá numa sala de espera na imigração, é um lugar frio,
É frio, 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 frio. Aí eles pegam, te levam, eles te colocam no camburão, numa van, né? Que aqui é mais van, aí te leva para outro estado. Na época que eu fui presa, tava todo mundo apavorado, porque tinha uma cadeia em Alabama que as pessoas davam choque. Não as pessoas, a imigração, não sei, os policiais, dava choque nos imigrantes. E aí eu apavorada tomar, e era em Alabama. E eu apavorada, tomara que eles não me mandam pra lá. Aí eles me mandaram em um outro condado, numa outra cidade, né? Em Atlanta. Não tinha nada disso. E você grávida de Aí, um mês. não tinha nenhum mês, né? Na época, era de poucas semanas. Aí você foi transferida. Aí eu fui transferida. Quando eu cheguei lá, eu apavorada, pensando que eu ia para o Alabama, porque é a cidade mais perto de Atlanta, né? Que era onde os imigrantes iam. Eles tinham essa cadeia para imigrante, mas lá tava assim, tava que nem agora. Uma loucura, as pessoas sendo paradas, sendo deportadas, não sei o quê, um monte de coisa. Eu não queria ser, né, levar choque, porque eles diz que as pessoas colocavam os pés assim na água e eles davam choque. Olha que Mandava eles ficar judiação. descalços. Meu Deus do Isso. céu. Então, eu estava apavorada. Minha preocupação, claro, os filhos, tudo, né? Mas me mandaram para uma outra cadeia, porque lá, aquela foi fechada, porque eles estavam torturando as pessoas. Aí eu fui enviada para lá, aí eu fiquei lá um mês. Nesse um mês, quando você é preso pela imigração, todo mundo, né, entre aspas, teria o direito de ter um agente de imigração para te defender ou para te contar o que está acontecendo no seu caso, quando você vai ser deportado ou não. Então, passou um dia, 2 dias, uma semana, vamos dizer. Eu não lembro quanto tempo, porque faz 14 anos, mais ou Aham. menos. Ninguém escutava nada dos agentes dele. Todo mundo tem o agent. Cada nacionalidade tem o seu agent, o agente, que vai te ajudar para falar com o juiz, quando vai ser sua audiência e E você tudo. sabe o que é E nada, interessante? É que naquela época não tinha a mídia que tem hoje, né? não E tinha. acontecia umas coisas muito cabeludas e a gente não ficava sabendo. Agora nós estamos sabendo. Por isso que eu insisti em falar com você, porque assim, as pessoas pensam que esse negócio de imigração, muitas, né, acham que só está acontecendo agora. Eu entendo que esse presidente é louco, mas com o Bush foi assim, ou pior. Não, foi assim, mais ou menos. Eu acho que o Trump está sendo pior. Mas era assim, tinha blitz, tinha grupos, né? Não era o WhatsApp, mas um ligava pro outro, falava, a gente está vendo imigração aqui, não vai nessa rua, não vai nessa outra. Então, já acontece há muito tempo, só que as pessoas agora estão se concentrando em uma coisa só. Não estou defendendo esse presidente, porque eu não tenho nada a defender dele. Fico muito triste com isso. Então, aí eu fui presa, me enviaram para lá. Aí eu cheguei lá, tinha uma ala que na parte de cima que tem 2 pisos. Na parte de baixo era tudo coreano. Na Aham. parte de cima tinha os latinos Mas tinha e um outras homem nacionalidades. misturado com mulher? Não, só mulher, só de mulher. Ah, tá. Eu pensava assim, na minha percepção, imigrante era só a gente, brasileiro. Eu Sim. pensava, eu pensava que chinês, japonês, coreano, eles vinham legal, Ah. indiano, entendeu? Porque tem tantos. Eu vim com visto, mas eu fiquei depois que o meu visto venceu. Então, eu vim com visto, eu tive visto de 5 anos. Mas eu passei o tempo, né? Agora é o seguinte, só quero que você resolva um pouco, que agora eu tô curioso pra saber como encerrou esse trem aí, é. Ixi, a história é longa. Então tá bom, deixa eu andar rápido. Na parte de baixo tem coreano, na parte de cima tinha mais os latinos. Aí lá tinha uma pessoa, uma moça, que ela era do México. Ela chamava Glória. Que essa história eu sempre tenho que falar para todo mundo, porque me marcou muito. Ela foi presa porque a imigração foi dentro de uma fábrica. Então ela deportou um monte de latinos também e coreanos. E dos coreanos, eles pararam um ônibus, que tinha um ônibus que levava eles para fábrica. Aí tinha essa Glória, e quando chegava, tipo, mais ou menos umas 3 horas da tarde, ela começava a gritar, bater na cabeça, segurar a cabeça, porque foi o horário que ela foi presa e era o horário que ela ia buscar os filhos dela. E ela não pôde buscar os filhos dela e ela não tinha uma autorização para ninguém buscar nada disso, então ela ficava doida. Aí a gente tinha que tentar acalmar ela, conversar com ela, e às vezes não tinha como, que ela ia para uma outra sala sozinha e ela tomava choque. Não tem base, Eles não tem base esse trem de choque, não, você tá falando, não, é? Era. Por isso
que assim, eu só soube porque as presas que já estavam lá falavam assim, não, quando chegava, tipo, ficava todo mundo tenso, 3 horas da tarde, quando dava 2h30, já todo mundo ficava perto dela, ela ficava nos cantos andando assim, que nem doida, sabe? Mas quando a gente tentava conversar com ela, quando ela estava normal, ela respondia algumas coisas, mas ela não falava o sobrenome, nome da família para alguém poder mandar a família procurar, né, Tá de fora. bom, passa essa mulher aí. Ela morreu, essa mulher? Não, ela não morreu. Eu saí de lá, ela ficou lá tomando choque. Quero saber da sua história. Eu quero saber como você se desprendeu dessa deportação aí. Depois que eu fui presa, passou um mês, me mandaram de volta para o Brasil. Antes disso, saiu o exame que eu estava grávida. Fui mandada de volta para o Brasil. Não fui para. Quando eles me puseram no avião, eles dizem: quando a pessoa está sendo deportada, a gente fica lá nos fundos. Não tinha ninguém, ninguém me viu sendo algemada, nada. Não fizeram diferença no meu caso, né? Não sei hoje em dia. Aí eu fui mandada de volta para o Brasil, grávida com meu filho. Meu filho teve, eu tive eclâmpsia, um monte de coisa. Aí, depois de 2 anos, eu voltei pra cá. Ok. Depois de 2 anos dessa peleja toda, e lá por 2013, 14 mais ou menos, você Isso, eu conseguiu voltei em entrar aqui. 2013. Tá vendo já que eu tô prestando atenção? Aí você conseguiu entrar como? Eu fiz o pedido de perdão. Você pede pedido de perdão porque eu fiquei overstay, né? Como eles dizem. Você ficou fora do seu tempo, da sua autorização que você teria. Aí você tem que entrar com o pedido de green card, tudo de Sim, novo. Que eu acho assim, é o waiver. waiver, isso. Sim. Mas você tem que pagar tudo. A gente já tinha pago por isso, mas você tem que pagar tudo. Aí eu tive meu filho lá, meu marido Dois foi lá. anos, 2 anos você ficou no Brasil e os gêmeos foram levados até você. Não, só meu marido que foi para registrar o meu filho que nasceu lá. E você ficou 2 anos sem ver seus gêmeos. Isso. Hoje eles têm quantos anos? 15. Você tem que ensinar seus meninos a falar um pouquinho português. Quando eles vão no Brasil conhecer a avó deles? Pois é, esse é que é o problema. E a falta de dinheiro com 6 filhos, como é que eu faço? Falta de dinheiro, menina. Você é casado, a não ser com o americano. O americano que você casou também, ele é meio pobrezão, né? Aqui Ó, pra nós. Porque eu tô pensando aqui, fez uma vaquinha pra conseguir 5.000 reais, não, 5.000 dólares. Poxa, que americano é esse? eu mirei no rico e acertei no pobre. Ele trabalha de quê hoje em dia? Construção. Ele aprendeu a Mas ele falar não é português um pouco? Nada, né, também. só o que ele quer, entendeu? Eles entendem o que eles querem. Hoje em dia você é ligada, você não pode ter mais filhos. Uhum. Imaginei. Graças a Deus, porque eu tentei, antes de ter o Joshua, eu não tinha documento, eu não tinha plano de saúde. Aí, quando eu tive ele, lá no Brasil, eu tentei ligar, paguei, nós pagamos particular, tudo. Eles não aceitaram porque meu marido tinha que estar lá. Aí eu vim pra cá, tentei fazer, eles queriam que eu fizesse terapia por um ano pra saber se era isso que eu queria. Gente, eu já tenho filho brasileiro, filho do zóio verde, gêmeos, e não fizeram. Aí, quando eu tive a outra, a última, aí que eles me ligaram. O bom é que agora você pode fazer amor sem dó, né? É, eu tenho medo até hoje, porque do jeito que eu sou fértil, é capaz das trompas desligar e ligar junto. Ave Maria. E é verdade que os americanos, eles não tomam banho? Não, mentira, meu marido sempre foi limpinho. Ele é enjoado. Ele chega do trabalho, ele não faz mais nada. Ele chega, vai tomar banho direto. A primeira coisa que ele vai fazer, taca perfume e se a gente vai fazer alguma coisa, tem que estar os dois tomando banho. Eu não preciso nem falar para ele. Aí você levou ele pro Brasil. Ele foi pro Brasil quando eu, né, tava lá 3 vezes. Amou o Brasil. Meu tio, porque meu pai é de Goiânia, minha mãe é de São Paulo. Só que eu tava lá com meu pai, né, porque minha mãe mora aqui em Atlanta. Aí um tio meu foi ensinar para ele, sem falar inglês, o que era velho barreira. Esse homem tomou umas 3 doses. Eu fui encontrar ele lá no meio do bar. Ele tinha levado meu celular caiu dentro do bueiro. E esse homem alegre e contente, veio ele e meu tio segurando os braços. Eu falei, oh meu Deus do céu, não acredito nisso. Ele, só o que ele queria falar era velho barreiro, não, velho barreiro, não. Hoje em dia você tem seu green card. Eu tenho minha cidadania, Olha, eu fiz minha cidadania. e fala inglês fluente. Com certeza, aprendi sozinha. Então aqui para nós, o dinheiro não foi muito essencial, não, porque hoje em dia você aprendeu muito mais coisa do que você
tivesse ganhando dinheiro. Hoje em dia você tem uma família americana, você fala inglês, você tem cidadania americana, cidadania brasileira, você pode ir no Brasil quando quiser, você conheceu os Estados Unidos. Vocês são pobres. Mas na verdade vocês são ricos, porque você tem uma família linda. Dinheiro não é tudo na vida também, não, gente. Fácil não é, mas a gente sobrevive. Tipo, mesmo que eu tenha cidadania, eu trabalho fazendo faxina. Por quê? Me dá mais dinheiro, me dá mais flexibilidade. Até porque, com 6 filhos, direto eu tô no médico. Aí eu posso cancelar uma casa, fazer no dia seguinte e levar meu filho no médico, voltar. Mas não é fácil, porque meu marido, não é que meu marido é pobre, mas é muitas coisas que as pessoas no Brasil têm uma ilusão. Você casou com um americano, você ficou rico. Não é isso. Muita gente tem que cair na realidade que só porque você está nos Estados Unidos ou porque você está casada com um americano, não quer dizer que você ficou rico. Você tá feliz hoje? Eu tô É o que interessa. cansada, Tá lindo da mas minha tô cara. caminhando. Nunca vai ser perfeita a vida nossa, entendeu? A gente tem que ter uma preocupação, porque se a gente não tiver, a vida da gente entra em depressão. É por isso que tem tanto rico entrando em depressão. Você quer um exemplo? Justin Bieber. O cara tem tudo, tá lá com depressão. O cara tem tudo que ele quer, já fez tudo que ele, entendeu? É verdade. E eu não tô procurando, nunca procurei a perfeição. Quando eu procurei um americano foi porque eu não tive uma relação boa com o brasileiro. Por isso. Não é porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, foi porque eu tentei uma coisa nova e foi uma pessoa que ficou comigo. Eu fui deportada, fui mandada pro Brasil. Ele ficou com os meus 2 mais velhos, que não é filho deles. A Ah, família dele ficou. A minha sogra foi lá e buscou os tá 4. vendo aí? O meu medo, quando eu tava lá no Brasil, tipo assim, o que que vai ser dos meus mais velhos? E ele falou assim: não se preocupe, que eu não vou separar Tá minha vendo família, a sua aí? família, a nossa família. Aí não separou, não. Não, nós estamos há 16 anos 16 juntos. anos junto. E agora eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar pra vocês o que significa felicidade pra mim, o que significa perfeição pra mim. São duas coisas. Felicidade e perfeição pra mim, primeiro é Deus, ok? E depois é quando eu conquisto uma coisa que eu planejei. Porque tem muita gente que anda com a cabeça vazia, não planeja nada, não quer saber de nada, quer dormir, quer deixar a vida rolar. A pessoa não conquista nada. Agora você faz um plano. Ah, eu tenho um plano de conseguir uma casa própria. Esse é meu objetivo. Você foi lá e conseguiu, conquistou, beleza. O outro motivo de felicidade é quando você chega à noite, você entra no quarto dos seus filhos e vê eles com saúde, dormindo bem, sem faltar um pedaço, respirando ali. Você faz um plano com eles, poxa, amanhã eles vão na escola, amanhã eles... Isso é perfeição, gente. Isso aí é a felicidade. Com certeza, porque eu tô aqui, eu luto. Hoje eu tô bem cansada, porque semana passada eu trabalhei que nem uma condenada. Let me ask you something. How you learn English? Sozinha, Now, alone, let's talk by English myself. right now. Let's talk English right now. I wanna Okay. hear you. By myself with the necessity because my mom, when I first got here, when we were trying to get jobs, people stole from us. So I learned so I could help my mother. And then when I met my husband, he helped me to improve my English. So now I speak English fluently to help me with my life. Congratulations. Do you know we don't have a time to student to learn English, nothing, only work in this country, you know. Yes, I learned with working hard because when I first got here, my mom started getting new clients. I asked my friend to help her. And then my friend, not my friend, but used to be my mom's friend, stole all of the jobs that should be for my mom. But And listen, then about your mom, you don't told me nothing about your mom. She coming when? she's in Atlanta, Georgia. My mom came first before me, and then she brought me here. Oh, So she wouldn't let me stay in Brazil because we are from São Paulo, and she knew was not good things that would happen to me there. So she wouldn't let me be there alone. She came here 9 months later. I came. gente, eu quis falar inglês com ela só pra vocês verem o jeito que ela aprendeu inglês sem ter tempo de nada. De nada. Ela aprendeu foi na força do ódio mesmo. Foi na força, porque a gente pagava para as pessoas por ligação para clientes. Aí minha mãe pegava bastante clientes. Tinha uma amiga que falava inglês fluente Aham. e ela pegou todos os clientes que minha mãe conseguiu e passou para a mãe dela.
Olha aí. E aí eu decidi aprender, né? Porque eu não podia deixar minha mãe na situação. Minha mãe me trouxe. E eu não podia ver aquilo acontecendo com a minha mãe e não fazer nada. Quando eu cheguei aqui, Júnior, nós fomos morar debaixo de uma sala de jantar. A gente dormia debaixo de uma mesa com um colchão de ar, né? Só que o colchão tava meio furado. Então, quando a gente não queria que a cabeça da gente ficasse muito no chão, a gente fazia o peso pro pé. Aí quando cansava um pouco, fazia assim, e a gente dormia debaixo de uma mesa, porque a gente morava na casa do brasileiro, que alugava os quartos, ele alugava a sala, ele alugava até o sofá dele. Então a gente dormia debaixo da mesa deles, e aí tinha gente que saía, entrava, então a gente não dormia praticamente. Quando a gente queria tirar um cochilo, aí chegava gente, esse era o quarto, e a gente pagava, acho que eram US$ 700. Para eu e minha mãe. Gostaria de te Uhum. agradecer, viu, pela participação. Obrigada a você por ter me aceitado. O seu testemunho foi um grande exemplo que ensina, né? A gente aprende muita coisa. Obrigado. Você quer mandar um abraço para alguém? Para todo mundo, sei lá, tipo, não sei nem se minha família tá aí, não sei nada. Eu só queria dar mesmo o meu testemunho e gostaria de abrir aí, não sei se eu posso, se alguém quiser precisar de ajuda com tradução, alguma coisa assim, eu não cobro nada, mas só me avisa antes que eu posso ajudar. O meu intuito é ajudar as pessoas. Eu faço, né? Ajudo minha mãe com que ela, mesmo ela estando aqui vários anos, sou eu que falo com as clientes, tudo, e eu não me importo de ajudar as pessoas, mas se alguém precisar de ajuda em inglês, em espanhol, para eu fazer tradução, eu posso fazer e eu não cobro nada. Tô Tá vendo feliz aí, em gente? É um ajudar. exemplo de humildade. Obrigado, viu? De nada. Boa noite.